A origem etimológica desta palavra está no latim e significa pequena bola. O seu significado está ligado à medicina. Em português, é sinónimo de comprimido, ou seja, uma substância medicamentosa comprimida, compactada por compressão. As palavras, como sabemos, são abstrações. Se eu agora pegar num papel e escrever a palavra comprimido, e o embrulhar e engolir, eu não vou sentir o efeito de um medicamento. A palavra comprimido não é o comprimido em si, é um signo, como lhe chamam em linguística, e que tem uma forma a que chamam significante, que é a sequência de letras escritas num papel, ou a sequência de sons, no caso da palavra ser dita, comprimido, e que tem um conteúdo a que chamam significado, que nos remete para o objeto real que a palavra representa. As palavras foram inventadas e carregadas com significado para a nossa compreensão. Facilitam a comunicação entre nós. Para eu falar de um comprimido, eu não preciso ter um comprimido comigo. Basta usar o signo comprimido. É claro que, para a comunicação funcionar na perfeição, vocês têm de perceber o que é que eu estou a dizer. E para isso, têm de conhecer os mesmos signos. Ou seja, saber o que significa. É interessante esta ideia de injetar significados em palavras. Normalmente, para as palavras que estão no dicionário, são processos que já ocorreram há muito tempo. E uma pessoa vai progressivamente aumentando o seu vocabulário, o que não é mais do que ligar um determinado significante ao seu significado e guardar na memória. Contudo, continua-se hoje a injetar significados em palavras, nomeadamente para coisas novas, para as quais ainda não existe um signo. E esta é uma capacidade extremamente poderosa, porque é rápida, prática e funciona. Uma característica muito interessante das palavras é que o seu significado pode alterar-se com a passagem do tempo, tal como nós. E isso aconteceu com a palavra pílula, que perdeu o caráter generalista da palavra comprimido. Pílula é uma palavra que foi injetada com hormonas no século XX. Hoje em dia, quando usamos a palavra pílula, estamos em 98% dos casos a referirmos à pílula anticonceptiva, uma substância que impede que ocorra a ovulação. Esta foi uma palavra que se propagou muito rapidamente desde o momento em que foi reinventada. E isso aconteceu, talvez, porque era muito desejada. Não sei se vocês fazem ideia de quem é que inventou a pílula. A resposta não é imediata, porque tal como acontece frequentemente nas descobertas científicas, há vários nomes envolvidos. Um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro contraceptivo oral foi Carl Djerassi, um químico austríaco, búlgaro, norte-americano, que desenvolveu a noretestosterona, uma hormona sintética idêntica à hormona feminina progesterona e com potência suficiente para ser tomada oralmente. Gregory Pincus, um biólogo norte-americano e a sua equipa, pegaram nesta nova hormona sintetizada e realizaram experiências em coelhas, que levaram ao desenvolvimento de um comprimido. Finalmente, em 1960, e após uma série de ensaios clínicos em mulheres, a primeira pílula contraceptiva foi aprovada e começou a ser comercializada nos Estados Unidos. Neste longo processo de nascimento da pílula, Carl Djerassi atribui a si próprio o papel de mãe da pílula e a Gregory Pincus o papel de pai. Nesta perspectiva, a pílula contraceptiva feminina é filha de dois pais. Esta invenção teve uma influência importante no movimento de libertação das mulheres e na revolução sexual que aconteceu na década de 60 do século XX. E foi um fator importante para a emancipação feminina nas décadas que se seguiram. A pílula abriu o caminho para a separação entre sexo e reprodução, numa altura em que o foco das tecnologias reprodutivas era precisamente a contracepção. E apesar de ainda ser um dos principais métodos contraceptivos utilizados, a pílula já ganhou outros parentes, como por exemplo o DIU, o implante subcutâneo, o adesivo ou até o anel vaginal, para além, é claro, do muito mais antigo preservativo masculino. Já a pílula masculina, apesar de ser um desejo de muitas mulheres, ainda não viu a luz do dia. Este século, o foco parece estar a alterar-se para a concepção.
A possibilidade de congelar células sexuais para uma concepção futura pode tornar a esterilização uma prática comum. Nesse cenário, a contracepção seria desnecessária.